Como prometido, neste programa vamos falar-vos sobre a culinária goesa. Não raramente, a culinária goesa é diferenciada da culinária indiana. Porquê? Talvez porque muitos destes pratos ditos goeses têm de facto uma forte influência portuguesa. Por exemplo, os pratos de carne. Carne era um alimento que não era usado na culinária goesa antes da chegada dos portugueses. Mas hoje em dia, imaginem qual é um dos pratos mais conhecidos aqui em Goa. O vindaloo. Imaginam de onde é que vem esta palavra? Exatamente, da vinha de alho. Connosco temos hoje aqui Vasco Silveira, o empresário que tem um restaurante mesmo no centro da cidade. Pedimos para que ele nos preparasse este prato delicioso e ele aceitou imediatamente. Vasco, este vindalho tem um ar muito bom. Normalmente, o que é que acompanha o vindalho? O vindalho pode ser comido com pão ou com arroz. Quem gosta de comer arroz, pode comer com arroz ou com pão. Arroz branco. Arroz branco. Este vindalho vem ou não vem da palavra vinha de alho portuguesa? O vindalho de Goa, em si, talvez seja a introdução da palavra portuguesa. Mas de vinho não tem nada. Praticamente, nós aqui em Goa não cozinhamos os pratos goeses com vinho. Mas usamos um produto que vem da palmeira, que vem do coqueiro, que é o vinagre do coqueiro. E quando o toddy é tirado e deixa-se amassar, fica vinagre. Se é destilado, fica vinho. É o vinho que é chamado coconut feni de palmeira. E usamos para a comida, para o vindalho especialmente, usamos muito alho. Por isso deve ser vindalho, muita gente diz vindaloo, mas de vinho aquilo quase que não tem nada. E este vindalho é picante ou não é picante? É como em Portugal? Este vindalho é picante porque pode-se ver mesmo pela cor, isto levou uma malagueta vermelha. Mas é um picante muito delicado. A malagueta dá um sabor diferente à comida e depois junta-te com as especiarias. Os sabores do vindalho são os sabores deliciosos. E é preciso ter cuidado para não fazer muito picante, para as pessoas que não gostam do picante ou não podem suportar o picante. A comida goesa é normalmente picante? A culinária goesa tem muitas especiarias, é uma quantidade de especiarias. Temos o cravo, temos a canela, temos o cardamomo, temos a flor de anis, a semente de coentro seca, os cominhos, temos a malagueta seca, com certeza que sem a malagueta seca nada é feito. Para fazermos o tempero do porco vindalho, usamos também cominhos, alhos, cravinho da Índia, pau de canela e tamarindo. Como vamos fazer para o restaurante, que é uma quantidade maior de tempero, vamos fazer no triturador do restaurante. Então pomos as pimentas e todos os ingredientes para misturar juntos e fazer uma massa homogénea. Então agora vamos cortar o porco. Cortamos o porco em cubos. Por volta de 200 gramas por pessoa. Cortamos por volta de 4 a 5 cebolas fininhas para fazermos o refogado. Quando o óleo estiver quente, pomos as cebolas. Uma vez que as cebolas estiverem alourado, tiramos uma pitada de açúcar, um bocado de vinagre e misturamos tudo. Muito bem. Pegamos na carne de porco e pomos no refogado. Depois de pôr no refogado, misturamos muito bem, enrolamos com as cebolas e o vinagre com açúcar. E então deixamos fritar por um bocadinho mais tempo, tudo junto, para selar a carne. Vamos cobrir a carne com água por volta de 3 a 4 chávenas de água. Misturamos tudo muito bem e vamos dar uma fervura
para depois retificarmos o sal. Vasco, mas além do vindalho, tens outros pratos coesos aqui no restaurante. Sim, temos muitos pratos goeses, temos, por exemplo, a feijoada goesa, que é feita com os chouriços de Goa e é feita com o mesmo tempero. Temos o balchão, que é feito com camarão ou com carne de porco. O balchão deve ter uma influência da Malásia, porque na Malásia eles têm um produto igual ao parecido, que é o balchão. Temos o arroz caril, que com certeza é conhecido internacionalmente. Temos o caril de peixe, caril de camarão, uma outra vez caril de galinha ou caril de carne. Ora bem, vamos lá lembrar-nos como é que se faz o vindalho de porco. Para começar, os ingredientes. Temos os cominhos, uma lagueta seca, cravinho, alho, pau de canela, tamarindo e 200 gramas de carne de porco por pessoa. Primeiro passo, faz uma massa. É verdade que podemos encontrar muitas dessas receitas nos livros de culinária, mas não é todos os dias que podemos encontrar os chefes em pessoa revelando-nos os segredos que fazem a comida tão especial. Vamos agora conhecer Suzete Martins, uma outra especialista em cozinha goesa. See, the thing is, in Goan cuisine, we have two ways of cooking. That is the Catholic way of cooking and the Hindu way. And the Catholic way of cooking is basically the vinegar. The vinegar makes the main ingredient for the Catholic way. And of course, the red meats, which is a plus. Whereas in the Hindu way, we just use tamarind. We don't use vinegar at all. And we use kokum. That is another fruit which also gives the flavor for the Hindu way of cooking. That is the main difference between the two. And this is made basically from this button chilies and pepper and coconut, which are the main ingredients of this main gravy. The main gravy is made only with prawns, and to give it the taste, we use radish, which is also known in Portuguese as rabno, and this ambade, which is, gives the sourness to the curry. And to have this, it goes very well with the Goan rice and kismur, which is made of papad, and of course the pickle, which makes it a complete Hindu Saraswat way of eating. And we also have the Catholic way of eating food. But in a Catholic way, we use cinnamon, we use pepper, we use ginger, garlic and vinegar, which is the main ingredient in the Catholic way of cooking curry. Prontos com papel e caneta na mão? Então vamos lá ver como é que a Suzete prepara o seu caril de camarão à maneira hindu. Primeiro temos que fazer um refogado com óleo de coco e uma pasta feita de vários ingredientes. Prontos para escrever? Então vamos lá. Precisamos de coco ralado, botões de pimenta vermelha, açafrão, pimenta preta redonda, sementes de coentro seco, tamarindo e cebola. Quando já está tudo muito bem misturado, juntamos um pouco de açúcar. Depois vêm os vegetais, neste caso, rábano e ambaré. Depois vêm os camarões. Camarões que anteriormente são temperados com sumo de limão e sal. E no final juntamos o leite de coco. E pronto, o nosso caril de camarão à maneira hindu está pronto. Aliás, tem um nome específico, humano. Normalmente é acompanhado de arroz, e hoje temos um arroz especial, é um arroz produzido só em Goa, ou pão. Depois, para acompanhar, aqui em Goa chamamos toca-boca, temos paparis, balchão ou camarão seco.
Já estão com água na boca? Então deixem-me aguçar-vos ainda mais o vosso paladar. Que hoje temos aqui Joe Martins, que nos preparou um ambotique de cação. Joe, from where this ambotique word came from? Ambotique means it is sour and spicy. It is a Goan dish where ambotique means it contains vinegar and a little bit of tamarind pulp. And it is spicy because we have all the Goan spice like cloves, pepper, cardamom, garlic, ginger paste, and that becomes spicy. So the ambot, the sourness come from? From the vinegar and the tamarind pulp. And the thick is Thick spicy, is spicy from the spice and the Kashmiri chilies. Recipe for shark ambotique masala. This is a recipe for 500 grams of shark. Then we add 10 red chilies, 10 flakes of cloves, 4 pieces of black pepper, 1/4 of cardamom, then 8 flakes of garlic, 1/4 piece of ginger, and 1 tablespoon of turmeric powder. And all this should be ground with Goan vinegar. After grinding the chilies and the spices, this is the product which comes, the ambotique masala. Now I'm going to light the gas stove to cook the shark ambotique. Take a pan and keep it on the fire and pour about 300 ml of oil. Take chopped onions and put 4 spoons. Fry it for 5 minutes till it become little golden brown. Add 3 spoons of reshad masala and fry it for about 15 seconds. Now add 2 tablespoons of tamarind pulp. Fry the tamarind pulp along with the masala. Now add little water. Add the slices of shark fish in the masala ambotique gravy and let it cook for a while. Add 1 tablespoon of salt and 1 tablespoon of sugar. Stir it for a while. The dish is almost ready. This is Goan shark ambotique. In the end, all these Goan dishes there are some basic spices, right? Which are these spices? Cloves, pepper, cardamom. The red color comes from this Kashmiri chilies what we ground in the vinegar. And usually how this ambotique is accompanied by what? You can either have with bread or with rice, but mostly people have with bread. This is local bread? The local bread of Goa.